boa tarde ou boa noite, exploradores do multiverso. Prepare-se para atravessar esse portal do Podverso, o ponto de encontro entre todos os universos da cultura pop. A quem vem vos fala é a Ali, e hoje a gente abre o portal do Degustando Séries, o nosso universo dedicado para falar sobre séries, né? E hoje eu tô aqui na companhia do Rodrigo. E agora a gente tem uma convidada diferente para encerrar esse ciclo de Stranger Things. Temos também a Lola, que está comandando aí o Multiverso Expresso. Oi, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, o que vocês quiserem. E antes da gente atravessar esse multiverso, já nos siga nas redes sociais no multiverso.dageek e também no perfil do Podverso no seu escutador de preferência. E se quiser ajudar a manter esse portal girando, sempre avalie a gente com 5 estrelinhas, que vai ser bem legal saber se você gostou mesmo desse Podverso. Então, agora sim, abre o portal e bora pro papo. Degustando séries. Gostaram desse final? Eis a questão. Lola, o que você achou? Gostei, com ressalvas, claro, porque eu acho que poderia ter algumas coisas diferentes, porém, para o público indicado da série, para a narrativa que eu esperava, porque eu não sou maluca de teorias de internet, achei que ficou de bom tom. Eu também vou falar que o sentimento, eu vou falar do sentimento que eu senti, né, quando eu acabei o episódio, né, eu não vou falar que foi um sentimento ruim, mas foi aquela sensação de, beleza, eles quiseram o simples, vai ser o simples mesmo, e tá tudo bem, tá bom, né, não vou falar assim, esse último volume, ele não se sobressai assim de todas as temporadas. Ele tem sim seus pontos altos, mas vou falar assim, como um todo, essa quinta temporada, ao meu ver, foi melhor que a segunda ainda. Mas o último episódio a gente já sabia que eles tinham só 2 horas, né, de episódio para cobrir muitos pontos. Então ia ser realmente complicado, né, ter essa avaliação do que poderia acontecer, né, ao decorrer do episódio. Na real, eu acho que as pessoas hoje, elas projetam muita expectativa do que elas consomem em rede social. Às vezes nem é a opinião delas, mas elas viram alguém falando na internet sobre alguma especulação. E era óbvio, como todas as outras obras que vão para Netflix ou para cinema, que existem cortes, que existem alterações no roteiro depois que grava, que a opinião do público sim é relevante, mas o Twitter não é e o TikTok não são opiniões absolutas. A gente já vinha vindo acompanhando narrativas aí que, bom, vamos lá. Eu não sou aquela pessoa que apoia romance numa série que é de RPG, que é para intuito de família e sobrevivência, né? E eu achava exagerado o amor do Mike e da Eleven. Porém, não tinha outro final que não fosse os dois. Pra quem tá falando que Eleven não teve, teve sim. Só que o final não foi feliz. Mas o amor do Mike por ela é incontestável. É uma coisa que é legal ressaltar, né? Os próprios Duffers, né? Eles várias vezes falaram, né, em pontos, né, que eles não iriam modificar tanto essa última temporada, principalmente agora pro último episódio, né? Então, fora que eles realmente, né, vou falar assim, naquela brincadeira que eles fizeram lá na televisão, né, no programa, acho que foi do Jimmy Fallon,
Eles até realmente deram um spoiler desse último episódio de uma forma bem discreta, num aspecto geral. Mas eu vou falar assim, eu gosto do contexto realmente linear, apesar de, tipo, ainda ficar um pouco descontente com os personagens parecendo um pouco incongruentes ali, às vezes, com a forma de agir, né? A gente, né, falaram assim, vai ter 5 mortes, vai ter uma traição e não sei o quê. Mas, de fato, de onde saiu essas teorias? Saíram realmente dos Duffers? Ou foi especulação de, alguém escutou por trás, né? Então, fica uma hype aí que talvez modifique a sensação que você vai ter, de fato, com a série no final, né? Não fica aquela sensação de o que vier tá bom, né? Fica muito, muito mais sobre a teoria do que na expectativa, quero mais, quero mais, quero mais, e às vezes a solução é uma coisa fácil, prática, às vezes muito boba, e a gente sabe, né, que já ficou aí também lacunas, porque eles querem continuar expandindo esse universo. Não concordo com o fato de ficar tantos buracos assim, né? Tantos pontos abertos ou coisas que eles reinventam, mas se a gente for reassistindo, né, ao passar do tempo, tentando entender novamente a lore toda que eles querem explicar agora, que a gente tem ela todinha linear ali, é questão de raciocínio, né? Do que eles tentaram fazer, não de uma projeção que alguém trouxe da internet. Então, Mas é diferente. vamos levar em consideração que os Duffer não gostam de matar personagem. E o mais óbvio, o caminho mais sensato de todos, era ter tido um apocalipse, entende? Era um cenário de destruição em massa, era um cenário de guerrilha. Se fosse levar pelo real contexto que Hawkins estava colidindo, era pra ter morrido muito mais gente. Com certeza. Teve personagem inútil que ficou. Não inútil, né? Ele faz parte do contexto ali. Vamos botar assim que poderia ter morrido. Que talvez ninguém chorasse a morte e ficou vivo. Tinha gente do elenco principal que podia ter morrido pra dar um peso um pouquinho maior. Não só ido embora. E as pessoas estão tão acostumadas a projetar finais felizes em tudo. Era óbvio que uma série ocidental ia ter um final, entre aspas, feliz, mas é bom que seja agridoce, porque a vida real, gente, não existe água com açúcar. Eu penso assim que, por exemplo, eles dividiram o grupo, né? De um lado a gente tem o Hopper, a Kali, a Onze e o Murray. Do outro lado a gente tem, né, o restante do time, porque agora a gente tá com uma galera enorme, massiva lá no Upside Down. Né, a gente também tem naquele contexto, o Vecna não sabia que ele ia ser atacado. Cara, eu acho que ele não sabia que ele ia ser atacado por tanta gente, concordo. Mas eu não, eu não concordo com o fato de falar que ele não sabia. Né? Por exemplo, quando eles estão lá no laboratório, né, que eles vão colocar a 11 lá no tanque, a gente também tem aquela super ilusão, né, do Hopper com o Vecna. Inclusive, essa cena eu achei bem legal, porque é a primeira vez que ele tem outra sensação de perda da 11, né, ali. Bota a gente até também para ficar um pouco assim, será que é só uma ilusão ou realmente ele matou a 11, pelo menos naquele momento? Então, tipo, uma morte ele não pôde controlar, que foi a da Sarah, né, a primeira filha dele, mas a segunda é como se ele realmente tivesse matado a 11 ali, então eu acho que dentro desse contexto ficou muito bem representado, né, os lutos que ele acabou passando. Só que, de novo, bateram de novo na tecla da Sarah e é uma coisa que sempre fica em toda temporada e eu acho muito chato. Outra coisa que eu acho que talvez ficasse numa abordagem, talvez só a 11 sair desse primeiro cenário, né? O Murray vai lá, explode o negócio de som, a Kali acaba morrendo com um tiro, o Hopper também, alguma coisa. Ou o próprio Murray é afetado, bate a cabeça, afetado por uma explosão ali. Pra gente ter essa sensação de perdas, de baixas, né, na equipe, a gente viu o jeito que o Dustin ficou com a perda do Ed, né? E são perdas próximas. Vou colocar que realmente dentro de um roteiro seria muito necessário a gente ter
vamos falar assim, os pontos altos de uma ópera, né? Uma música ali bem feita, bem orquestrada, bem montada. E é uma coisa que realmente os Duffers eles não sabem matar personagem, eles não sabem se despedir do personagem. A gente sabe que o personagem do Steve já não era pra estar entre nós o tempo todo. E eu acho que é uma coisa que acabou me cansando ao longo de todas as temporadas. O Steve sempre acabar quebrado, né? Sempre acabar machucado de alguma forma e a gente, por exemplo, ele nunca morrer. Não que fosse necessário o Steve morrer, mas o tempo todo ele corre um perigo muito grande, muito estrondoroso, né? A ponto dele ficar frente a frente à morte e sempre sair ileso. É uma coisa que eu acabei me incomodando ao longo da série inteira. E a gente tem de novo uma cena dele aí que, né, quem salva ele até é o Jonathan. E eu achei bem interessante também a proposta que eles deram, né, da conversa que ele teve com o Jonathan. Gosto bastante também. Ah, é uma das conversas que presta, né? Porque o que eles perderam de tempo de tela colocando um discurso gigante para Max e para Holly no episódio passado. O contexto é bonito, mas poderia ter sido mais sucinto, né? Porque o espaço-tempo ali de onde elas estão pode ser diferente do nosso. Uhum. Achei desperdício de personagem não aproveitar tanto a Vicky. Ficou desconexo ali. O Murray era um personagem que poderia ter sido um alívio cômico maior. Aquele tiozão do pavê, embora ele seja, achei mal aproveitado. Também achei que eles perderam tempo de tela que eles poderiam ter aproveitado com outras coisas. O próprio Derek lá, que foi um personagem fantástico, eu acho que ele carregou a temporada, essa última, nas costas, porque de longe ele é o mais jovem praticamente do elenco, e ele surpreendeu de diversas formas. E eu acho que tem coisas que pra época não fazem sentido serem abordadas como elas foram, né? Tá muito raso, né? Stranger E, Things sempre é, apoiou nesse negócio de ser mais family friendly, apoiar um lado mais. Não vamos focar no jeito, né, 100% que os anos 80 era. Eles, vou falar assim, colocaram muito açúcar aí, né, deixaram muito mais leve do que era realmente os anos 80 em si. Mas eu vou falar assim, para uma série que passou por pré-adolescentes, né? Eu vou falar assim, eu era basicamente a pessoa com a idade entre as crianças e os adolescentes, né? Ali. Peguei esse começo, né? Na mudança entre o pessoal ali para onde eles estão hoje. Então eu ficava meio assim, nossa, para que público total eles estão tentando apontar, né? Totalmente infantil, mas não, eles souberam mesclar muito bem sim. isso ao longo das temporadas. Só que eu acho que eles se perderam muito na onde eles queriam focar mais além das crianças e como eles queriam focar aquilo além das crianças, né? E tivemos, né, bastante assuntos ao longo das temporadas que eram legais de serem pautados de alguma forma, Necessários. necessárias, mas ainda também foi pautado de uma forma muito superficial, né? Então, eu acho que mesmo não se aprofundando tanto e eles querendo abordar isso, eu acho que se eles fossem realmente focados em querer se aprofundar nisso, talvez não que ficasse maçante, mas era necessário, né? Por causa da comunicação que ele tá tendo ali com o público. Gente, eu queria tanto desenvolver melhor, por exemplo, falando do que todo mundo tava querendo, de romance entre a Vicky e a Robin, porque a Robin sofre tanto nessa questão e isso é mostrado em diversas temporadas. Queria que tivessem abordado mais, não do jeito que foi, porque a segunda temporada é um saco. Mas poderia ter abordado um pouquinho melhor o desfecho da Kylie, porque ela ficou com muita cara de traíra e ela morreu ali e perdeu, eu acho que um pouco do personagem que ela estava querendo carregar. O Murray, com aquele arsenal todo, foi pouco utilizado. O Will, ele era ligado à colmeia, ele não sofreu nada durante o ataque. Então eu achei que as pessoas estavam preocupadas com assuntos e esqueceram outros tipos de furo que realmente faziam efeito para a história em si.
E outra coisa que é bom a gente comentar, justamente da Kali, né? A gente tinha ali uma personagem que voltou de novo. Eles trazem personagens de volta ou eles criam personagens só pra ter essa morte simbólica. Acaba sendo muito mal aproveitado. Chega a ser triste, né? Assim, você acabar tendo só um personagem de novo ali jogado, só que com os personagens anteriores. É, a Barbie, né? A gente teve uma comoção na primeira temporada sobre a morte da Barbie. O Alexei, que o pessoal acabou gostando também muito do personagem do Alexei. O Ed, né? Foram personagens nascidos e criados, moldados para ter um final trágico. E a Kari não, a gente sabia que ela tinha o time dela, né? Ela era individual a tudo, a única conexão ali que ela tinha era basicamente ou com o Harry ou com a Jane, né? Com a 11. Aí, quando a gente chega nessa última temporada, a gente não tem nenhuma empatia com ela, né? Todo mundo, tipo, ai, chata, só veio, fica falando de morte, veio pra atrapalhar, ela vai ser ela vai ser atraída, ela vai ser a vilã da temporada junto com o Harry, né? Entra nessa zona de teorias que esperavam muito mais dela. Por que ela só não pode ser a menina que tá ali realmente depressiva porque perdeu todos que ela julgava como família, né? Que ela conquistou ali por trás, né? Que a gente viu que ela tinha um grupo na segunda temporada, que ela ia atrás de pessoas ali do jeito dela, né? Ela tinha a própria batalha dela e aqui, de novo, foi mal aproveitada também. Por que trouxeram ela de volta de alguma forma? E aquelas grávidas que mostraram que ela viu, tipo, não serviu pra nada. Enfiaram um monte de mulher ali, gestante, que provavelmente estavam sob diversos testes que iriam morrer consequentemente, mas foi uma cena mal aproveitada. Eles colocaram um perigo muito grande de novo, né? Eles estão tentando recriar as crianças numeradas, né? A gente tem ali a Kylie falando, né, pra Eleven. Eles estão tentando recriar com o meu sangue e tudo mais, mas só você é igual, mas só você que vai dar certo. E aí parará timbum e explode todo mundo. Sabe, isso daí ficou realmente, tipo, eles poderiam destruir o projeto realmente de qualquer forma, né? É uma questão do governo. Eles iam querer silenciar tudo de alguma forma, né? Eu vou falar assim, fica todo mundo quietinho aí, daremos spoilers, né? Vou falar assim. Que eu acho que realmente aconteceu, né? Com algumas pessoas ali. Todo mundo agora vai ficar quieto, não aconteceu nada aqui. E basicamente o que aconteceu, né, com o projeto Montauk, que era para ser o nome da série, a gente tem até uma referência disso mais pra frente. E vou falar assim, era para ser muito mais grandioso, né? Eu penso assim, que se tivesse esse nome de Montauk, igual eles quiseram desde o começo, ia ficar muito perdido, né? Ia ficar muito jogado, muito perdido. A narrativa não ia ter muito mais para onde ir. Então, ficou muito naquela zona, né? De para onde vamos, o que queremos e é isso aí. Ó, a senhora Wheeler também eu achei mal aproveitada porque ela poderia ter aparecido um pouquinho, hein? Porque foi uma reviravolta. Nem, pessoal, eu vejo muitas críticas sobre a Nancy, mas ela teve um dos melhores desenvolvimentos da série, porque ela era uma patricinha bobona e se tornou uma das personagens mais fortes. Virou o Rambo. As referências ao Rambo e a Sarah Connor nela foram muito fortes. Espero que a atriz consiga se beneficiar disso em futuros papéis. Com certeza, a Natalia Dyer tem que ser notada, né, de alguma forma aí. E Peguem esse elenco adulto pra fazer uma nova geração de Scooby-Doo, hein? não deixando, né, a gente ver o tempo. Também esse final de temporada aí, eu senti que parecia muito, acho que é o Scooby-Doo 2, né? Que a gente tem aqueles monstrão roxo Sim. e que afora na cara e que passa um negócio um de um corpo para outro e que se perde em túnel. Eu acho muito parecido com o Scooby-Doo em vários aspectos. Eu gosto bastante. Não só por ser fã de Scooby-Doo, mas é que o tempo todo eu sempre falei, né? A turminha do Scooby-Doo aí, a gente tem um elenco mais velho.
Mas quando a gente trata, por exemplo, do pessoal lá no abismo, eu também acho um pouco falho. Tudo bem, vamos falar assim, como se os Demogorgons só estivessem no Upside Down, né? Eles não subissem lá pra dimensão X, no abismo. Só que daí também entra como um ponto falho, porque quando a gente vê como o Henry se tornou Vecna, só tinha Demogorgons lá. Aí, de repente, todos estão de férias, aproveitando, né, a virada de ano com a gente. Então, assim, né, cadê os bichos, demobetes? De alguma forma também faltou essa sensação de perigo, ou se todo mundo, né, dali do Upside Down se combinou naquele corpo único, né, do Devorador de Mentes, como é que ficou sobre isso, né? A gente não ficou em dúvida, cadê a sensação de perigo e a solução pra mim, né, pelo menos pra mim, ficou muito parecendo a terceira temporada. Gente, a quantidade de bicho que tinha naquele lugar quando o Ed morreu e agora não apareceu nenhum bicho pra atormentar nada. Sabe? Fiquei assim, só apareceu aqueles Demogorgon quando o Will derrubou eles, que foi o final do episódio passado, né? E cadê o Demobetes? Cadê os bichos? Não tinha bicho, era praticamente o Vecna ali. E outra coisa, ele passou tanto tempo preso ali que ele nunca tentou adentrar a caverna por tanto medo assim. Eu achei meio nerfado isso, porque ele era um personagem muito forte com medo de uma memória, sendo que ele vive jogando memórias nos outros. Né? Achei bem falho aí. É aquele momento que ele quer ser psicólogo de todo mundo ali, mas ele não sabe lidar com os próprios sentimentos também, né? Aí o Will, eu acho que a gente via que ele fazia parte, né, da mente colmeia, ele fazia parte da ligação ali como um todo. E no final, eu vou falar assim, poderia ter frames, né? Do Vecna apanhando, o Will sentindo, ou algum Demogorgon acordando e tentando resgatar, né? Salvar o Henry de alguma forma. Mas a gente não tem nenhum contraste de cenas, né? Que poderia ser rápido, poderia ser de alguns segundos na tela, pra gente ver, tipo, o Vecna lá é até empalado, né? Na luta com a 11. Que inclusive, tem gente que não gosta da luta, né, dos dois, acha muito fraco, porque a 11 em um certo momento ela é muito forte, no outro momento ela é extremamente nerfada, né? Ela não consegue virar caminhão, ela não consegue abrir o tampão, ela não abre tampinha de garrafa. No outro momento a menina vira carro e flutua e acontece uma porrada de coisa. Tem que carregar. Tem a bateria, ela não tava com os Eagles dela, né? As panquecas lá pra recarregar. Mas eu acho que poderiam, né, dar esses contrastes na tela, tipo, eles estão lutando, o Will sentiu, pá, dá um grito, que seja. Eu acho que faltou essas trocas de cena também. Mas, de novo, eu achei que foi uma solução. Não digo a luta da 11, mas eu digo a solução externa foi muito fácil. Só tem esse monstro pra gente derrotar e beleza. Eles acharam uma solução pra matar o Devorador de Mentes muito rápido. Sim. E Tem derrotar... uma hora de episódio, né? E eles fizeram isso em poucos minutos pra Joyce dar o golpe final. Dar o last hit ali no Vecna. E eu fiquei, quê? Só isso? Eu achei muito fraco nesse quesito, porque a temporada toda vai fechar com algo grandioso. Eu acho que sim, eles fecharam como algo grandioso porque eles sabiam o happy ending que eles queriam dar. Porém, eles não souberam como guiar vou falar assim, todo o contexto dos episódios passados, que poderiam ter sido poupado algumas cenas, pra já mostrar a porradaria nesse, né, de fato. Mas não vou colocar aqui a cena do Yoji todo perdida, né, porque a pose dele, a gente não vê só um Sorcerer, agora a gente tá vendo um Arlok de verdade ali, né. Eu acho que o Noah teve um bom destaque na temporada, mas ainda acho que as cenas dele não valorizou totalmente o personagem como deveria, porque o Will foi um dos personagens mais sofridos ali, junto com a 11, né? Porque de um lado a gente tem o menino com a família e que foi o escolhido e que aprendeu só nessa última temporada que ele tinha outros tipos de habilidade, que ele poderia utilizar desses outros artifícios, enquanto uma menina
né, que não foi tirada da mãe, não cresceu com uma família, né, mais presente ali, toda hora ela perdia o Hopper, né, que a gente teve uma temporada dele inteira na Rússia, agora a gente não tem mais nada dos comunistas. A gente teve o tempo todo ele se dividindo nos grupos e ela ficando de novo longe dele, e eu acho que quando a gente não tem mais a conexão também, né, do Hopper com ela, e a gente tem 100% dele mais presente com ela nessa última temporada, de que ela está extremamente parecida com ele em vários diálogos, né? Eu acho que tem esse grande contraste de como a Onze cresceu e se adaptou ali à nova família dela. Mas eu acho que entrou muito mais nos amigos realmente fazendo esse papel familiar com ela. Essa parte dos russos é uma coisa que eu sempre fiquei muito curiosa para ver mais o desenvolvimento. E não teve. Foi só aquilo lá e acabou. Mas por que eles estavam tão interessados? Eles usavam isso para algum projeto realmente do governo ou ficava só naquele lenga-lenga? Eu achei que faltou uma profundidade aí, mas foi uma temporada inteira só para prender o Hopper sem aprofundar muito na situação. E pra E fora que eu acho que também foi pra nada, né? Um outro aspecto aí, que a gente tá tendo lá a série, né, um pedaço, né, da história toda sendo contada em forma de teatro, que não chegou pra gente, que o The Last Shadow faz parte muito do contexto do que tá acontecendo nessa última temporada, e só pessoas seletivas que estão indo lá podendo assistir, ter talvez um espaço de compreensão maior do que rolou. A gente não sabe, né? Não chegou pra gente que o Hopper ou a Joyce identificaram que o Henry era o Henry que estudou com eles, né? Depois a gente tem supostos comentários que os Duffers falaram assim, eles reconheceram que era o mesmo Henry, mas isso não chegou pra gente, isso precisa ser dito. Não é só uma conclusão que os personagens tiveram e um grande abraço. Isso tem que passar pelo espectador, por quem está assistindo, né? Porque senão fica tudo muito perdido. E é bem ruim. então, né? Ficou muitas lacunas, mas uma série para, entre aspas, crianças, ok, não tá ruim. Mas se for para comparar, Bem-vindos a Derry está bem superior, tendo praticamente o mesmo enredo. Se a gente colocar aí outra obra inspirada, né? Porque Bem-vindos a Terra tá falando sobre o passado da coisa, mas não necessariamente é algo que tem escrito. Bem-vindos a Derry, eu acho que pega muita gente assim, sem tanta expectativa, né? Não fica dando margem pra fanfic. Agora, o Dustin é um personagem que me surpreendeu do começo ao fim com o amadurecimento dele. Ele honrou o Ed demais no discurso final dele. Ele, pra mim, é a melhor. Pra mim, acho que de todos os personagens, assim, eu gostei bastante do amadurecimento de todos, né? Querendo ou não, a gente teve aí um amadurecimento de todos. Gosto muito do diálogo que a Onze tem com o Mike. Sim. Que também fica um pouco aberta à interpretação, né? Que a gente não sabe como ela conseguiu se comunicar com ele, né? Porque a gente não sabe se é ela lá mesmo, se foi uma ilusão. Porque ficou muito aberto esse final. E também fica um pouco solto aí também a, a questão da Max ter voltado sem sequela nenhuma. Porém, gosto muito do final que ela teve também com o Lucas. Ficou em aberto também, porque ela deve ter feito um supletivo, né? Ela ficou 2 anos apagada. Aí a cena que ela aparece, ela tá andando de skate, andando depois de tudo. Esse formato com eles. Exato. Foi. Como que é aquele negócio que passava na televisão? 2000? Telecurso. Telecurso 2000. Ficou ouvindo e assim, enquanto o Lucas não podia ir lá, colocavam lá o telecurso pra ela ouvir, né? Pra ela conseguir se formar com todo mundo. Mas. E eu gosto bastante da conclusão do Dustin. Porém, o que foi, né? Aquela sem sal chegando pro Dustin falando: vai ter uma festinha, né? Com a gente depois, eu não sei o quê. E foi a mesma menina que deu uma esnobada federal nele na segunda temporada, tem que né? tá dançando com a Nancy, né? Que a Nancy até vai até ele porque não tem meninas pra dançar com ele.
Aí, no final, a guria vai lá, chega nele e fala: Ai, vamos lá, vai ter festinha na minha casa e tudo mais. Que é a Stacy, É. né? Então. Mas ela não é a menina que supostamente choraria quando eu tá desaparecido e é dado como morto? Não, Qual que é o nome da menina? não é. Porque eles falam, né, que até a fulana ia chorar em cima do coisa do caixão dele e que ele Eles ia chamam a gostar, atenção, né? porque aparentemente ela era a paquerinha dele, né? Mas aí seria o Will, mas não, nunca foi É, mas confirmado elas isso. roubaram o Mas, Dustin. não, elas não roubaram o Dutch, a Stacy sim. Sabe por que isso é legal? Pela época, se o Dustin tivesse virado um pouco mais punk anarquista Mais parecido com, mais ainda com o que é com o o Ed Ed, Ed. porque ele ainda manteve aquele perfil do nerdola, sendo que todos Eu os outros acho que também, eu vou falar assim, mas ele o podia. Dustin é filho de um pai e uma mãe, né? A gente tem o pai o Ed e a mãe é o Steve. Então eu acho que ele absorveu um pouquinho da essência do Steve também. Sem perder a dele, né? Então eu acho que ficou um pouco ali. Porque muito ele se identificava com o Ed, que é um ponto que eu vejo que o próprio Steve ficou muito enciumado. Inclusive, na conversa, na discussão que eles têm, né, na parte do volume 2 é um ciúme que eu vejo muito grande do Steve com o jeito que o Dustin fica pela perda do Ed, mas eu acredito que o Dustin ficaria da mesma forma como a perda do Steve, né? E, Sim, então, assim, eu entro nessa zona aí que eu vou falar que o Dustin é filho desses dois aí, porque eu vejo muito do amadurecimento do Dustin a partir dos dois. o crescimento do Steve de sair do playboy, bad boy, escrotão, para quem ele é hoje também é muito bom de ser mostrado. Sim, agora vou dar uma salva de palmas, porque em todas as temporadas a Nancy, em questão de vestuário, né? A gente não pode falar só da série assim como um todo, sem focar também na questão de áudio e na questão, né, visual deles, que eu acho que em todas as temporadas eles capricham muito, e nessa última, ela com a cara da Lady Di foi um primor, porque tá linda, eu gosto bastante de todos os estilos que ela passou e que representa muito a personagem dela. E nessa última fase que a gente vê ela no finalzinho com um quê ali de Lady Di, eu acho que transfere muito também da dor pessoal dela pro vestuário. Eu acho que essa série sabe representar muito bem esse lado artístico, porque eles acertaram muito na trilha sonora, eles trouxeram grandes músicas da época e o estilo para a atualidade. Tanto é que virou referência e várias lojas lançaram lookinhos inspirados, Uhum. trouxe tendências. E sim, a Nancy, para mim, particularmente, é uma senhora referência de roupas. E vamos lá, para vocês, Hum. né, que estão ouvindo e que estão aqui no podcast. Quais são as músicas que mais chamaram a atenção de vocês nessa última temporada? Porque a gente teve aí uma série de músicas, né? Esse último episódio também foi extremamente musical. A gente teve várias referências aí do rock, do pop, né? Vários elementos, então eu queria saber quais músicas foram o maior destaque para vocês nessa última temporada, nesse último episódio. Eu sou suspeita a falar porque eu gosto de tudo que tocaram, todas as músicas. E são músicas que geralmente estão nas minhas playlists. Gosto bastante, bastante. Mas a hora que tocou Purple Rain foi assim, tipo, o meu coração foi a mil. Embora eu seja uma grande fã de Fleetwood Mac. Ó, eu Não vou acho levar a Kate Bush em questão, porque o que tocou de Kate Kit Bush a Bush, temporada passada, sim. e eu já era fã da Kate Bush por outras músicas, eu gostei. Olha, eu Ótimo. acho que todas as músicas, né, ganharam um bom espaço aí, né? A gente teve The Trooper como, acho que um dos melhores pontos aí da temporada em si, mas eu confesso que eu fiquei um pouco cansada aqui de Kate Bush, porque a maioria das cenas da Max, e eu amo a Max do fundo do meu coração, mas as cenas acabaram me cansando um pouco com a música, né? Mas Purple Rain, eu acho que também ficou Encaixou muito perfeito, bem né? encaixado, né? Porque é uma música muito
sentimental, é uma música muito assim que toma você por inteiro, né? Na questão não só da cena, sobre não poder estar ali, né? Então, no caso, não estar ali para outra pessoa e tudo mais. E eu vou falar assim, é anos 80, a gente não teve o Michael Jackson, né? A gente tá falando de Prince, mas a gente não teve o Michael Jackson em nenhum Pra momento, mim faltou aquela. né? Muito bom. Essa eu acho que tava perfeita pra botar em alguma cena de batalha e não foi. E é da Sim. época. E é bem aquelas músicas de sessão da tarde, né? Que eu acho que ficou na expectativa aí de várias pessoas. Mas eu acho uma bela porta de entrada para pessoas que gostam de músicas vintage conhecerem, né? Por exemplo, um adolescente, uma criança, vou escutar a trilha sonora aqui do Stranger Things porque eu gostei, e começar a ampliar gostos musicais, para não Sim. ficar só nas músicas de hoje em dia que vamos e convenhamos, não quero fazer comentários. Sim, e eu acho que trazer, né, Bowie, trazer Aaron, trazer, né, o próprio Prince, trazer a Tiffany, né, que a gente tem vários aspectos, né, a Tiffany, eu vou falar assim, teve referência até em outras séries já, mesmo que de forma escondida, a gente não pode esquecer da Robin, né, de How I Met Your Mother, né, que tem o passado dela de Robin Sparkles, que também é muito baseada na Tiffany, né, com a questão de ser uma popstar e música em shopping e tudo mais. E eu acho que foi muito importante isso. Mas agora falando dos finais felizes, né, dos happy endings aí, o que vocês acharam da Robin com a Vicky, né? Elas estão juntas, elas não estão juntas, o Hopper com a Joyce, né? O Lucas e Max. Lucas e Max perfeitos desde o começo, torcia pelo casal. Acho que queria muito que Robin e Vicky permanecessem juntas, mas não sabemos, né? Porque o preconceito com LGBT naquela época, se levar em consideração o conceito histórico, ia ser difícil, mas era um casal saudável e bonitinho de acompanhar, porque eu queria muito ter visto o date delas, né? Até a sobremesa Prometeu, delas. prometeu tanto, né? A visita lá no Agora. Ensus, e no final no Ensus a gente só teve a Joyce com o Hopper. Mas pra mim o Cooper tinha que ter ido de vala, pra ter um peso maior pra série. A Joyce ia ficar sozinha? Ia. Mulher forte pra caramba, não precisa de amigo. Ela Inclusive, matou o Vecna, cara. Ela não precisa matou o de Vecna com uma lembrança do Bob. Ah, meu coração ver o Bob. saudável com o Bob do que com o Hopper, que eu acho que foi mais por comodidade, por eles estarem passando pela mesma coisa. Não gosto do ator, não gosto do papel dele como pai, não gosto dele de jeito nenhum, porque eu gostava do Alexei e gosto do Murray, entende? Agora, Mike Eleven também foi um fechamento muito bom. Eu ainda fiquei com aquela expectativa, ele tá sonhando, ele vai atrás dela um dia, não sei, mas se for, vai dar BO. Ela poderia se comunicar com ele igual ela fazia antes com Mike, que era bonitinho de ver. A segunda temporada, né? Embora eu ache um saco eles ficarem se beijando o tempo todo quando crianças, não precisavam daquilo. Terceira temporada. Nem se Jonathan e Steve, assim, não tenho o que falar. Ah, não, a troca de olhares me pegou um pouco. Eu gosto muito da Nancy sozinha, mas como vimos teorias e comentários, pode ser também um olhar muito machista olhar a Nancy sozinha, mas gosto dela como ela, se descobrindo, se pertencendo. Acho que faz parte do conceito feminista que começou a ser despertado naquela época. Então, é isso. E a gente ficou com saudades da Suzy, né? Mas também não tinha WhatsApp naquela época para ela voltar a falar com o Dustin. Eu ainda acho que a Suzy ficou com um castigo tão grande que nesse Perdeu a tempo que a comunicação. gente não teve, né, o contato, né, a gente não sabe o que aconteceu com o Dustin aí e ela. Eles podem ter perdido o contato ou ela realmente ter sido, sei lá, colocada de castigo pelos familiares dela lá, né, porque de repente aparece quatro calando na casa dela, sem mais nem menos, e fala que é pra resolver um negócio por causa de videogame e tudo mais, e não sei o que. Então eu acho que teve um pouco dessa complicação aí, mas a gente já não teve tanto mais a presença dela nem na última temporada. Mas, Suzy, você está eternamente nos nossos corações. E conclusões finais.
querem acrescentar mais alguma coisa? Querem falar sobre o fechamento aí que a gente teve de cada personagem? O Will aí entrando nessa nova fase dele. Eu acho que ficou muito resumido, né? A gente teve ali uma cena tão grande dele, ficou um pouco resumido aí no final da personalidade do Will em si no grupo, o que me incomoda um pouco. Teve tantos pequenos elementos aí, né, que acabam não finalizando a série por completo, deixa assim uma margem pra gente acabar teorizando da nossa própria forma, tal como o Mike, né, agora a gente tem o Mike, ou o contador de histórias, né, aí, e eu acho que abre muito uma margem, talvez, pro que talvez vier no futuro, né? Do que os Duffers têm aí para nos contar. Deixar um espaço, um foco narrativo novo, diferente. E quem sabe a gente tem aí o retorno desses personagens, mesmo que de uma forma só por menção, né? De trazer aí essa galera de volta de alguma forma em algum projeto futuro, quem sabe. Eu acho que pode ter um livro de D&D pra Stranger Things, hein? Pra eles desenvolverem essa vertente aí, mesmo que seja só questões de marketing, para as pessoas darem os finais que elas pensam também, né? Inclusive eu acho que se for baseado em heróis e monstros, né, aquele que, né, tem um livro que você escolhe a sua própria aventura, tem 25 finais diferentes. Talvez aí se eles fizessem uma versão dessa última temporada baseado nesse mesmo livro que eles fizeram aqui no Brasil, é pela editora Excelsior, quem quiser conhecer. Eu acho que é bem legal porque fica bem interativo aí para você também participar aí do mundo do Stranger Things, sem ser o próprio jogo, né? Que agora eles têm um jogo de D&D aí no ao mundo afora. E eu gostei bastante do marketing geral também, que não sei para vocês o que vocês acharam Gastei muito dinheiro com isso. do marketing que teve aí. Teve sorvete, teve Pizza, pizza, waffle, waffle. é, nuts. Lá fora teve muito mais coisas de brinde, né? Sapatos, trouxeram Walkman de volta, fones de ouvido, tudo muito temático, tudo fazendo a gente realmente se sentir nos anos 80 de alguma forma. Bom, eu sou suspeita a falar novamente, vou citar assim, porque eu gosto dessa estética, eu gosto de coisas mais vintage. Então, desde assim, da primeira temporada, eu já fui achando blusinhas, calças no estilo. Eu tenho um moletom de Hawkins da escola, foi uma das coisas que eu mais quis comprar. Tenho cosplay, ganhei camiseta com os Demogorgons. Eu fiz meu próprio Funko da série porque eu queria que ficasse do meu jeito e ficou ótimo. Não teria o original. Se eu pudesse ter os funquinhos do Kinder Ovo, que eu tô na expectativa que venham, vou fazer um book nook disso, porque eu gosto muito dessa temática. E graças a Deus voltou moda do vinil, voltou moda do walk talk. E só vem que eu gasto dinheiro mesmo. E para concluir, passar aqui a nossa métrica final antes das nossas notas. A 11 está viva ou não está viva? Tá, tá. Vaso ruim não quebra. A 11, pra mim, eu acho que ela realmente conseguiu dar um jeitinho dela de escapar ali de alguma forma. Se eu vou falar assim, se ela tinha poderes parecidos com o do Vecna e ela podia também criar ilusões, eu não duvido que ela tenha criado a própria descoberta, né? A gente também viu o Will descobrindo habilidades dele nos 45 do segundo tempo. Então, vamos lá, né? Vamos falar que às vezes não foi nem a própria Kali que fez a ilusão, foi ela mesma e saiu fora e cada um seja feliz da sua própria forma, Eu né? acho que é uma forma dela se proteger e proteger todo mundo. E ela pulou fora porque senão a vida deles ia ser eternamente perseguida. Saber amar as pessoas também é saber deixar, né? Deixaria. E notas finais para essa última temporada, quais notas você dá? 8. Olha, eu acho que eu vou ficar com 7,5 por aí, porque a gente teve muito buraco no aspecto geral. Vou falar assim, foi uma história toda que poderia ter sido mais bem escrita. Eu acho que eles já sabiam como eles queriam finalizar, mas eles não sabiam como guiar a gente para exatamente esse final que eles idealizavam. Mas é sobre isso. Quer falar mais alguma coisa, Rodrigo?
Bom dia, boa tarde, boa noite. Sim, vocês acharam que eu não iria participar desse último episódio de Stranger Things? Tô aqui durante meu período de férias, dando uma descansada, mas logo mais estou de volta, mais ativo aqui no Podiverso, com Degustando Séries, com Cinegeek, que é um ano que promete muita coisa pra gente, principalmente no final de ano, né? Vocês sabem, todo mundo aqui sabe, né? Quem tá ligado à cultura pop, o que vai acontecer no final de 2026. Então, já antes desejando um feliz ano novo para todo mundo que nos escuta, todo mundo que nos apoia, todo mundo que engaja o Podiverso e que esteja conosco nesse ano de 2026, porque vem muita coisa boa por aí. Mas agora falando sobre Stranger Things, falando sobre esse episódio final, eu acho que ele cumpre algumas coisas que a gente esperava em relação a Stranger Things, né? Podemos ser sinceros que a nossa expectativa ela foi sendo alterada conforme a temporada. Por quê? A gente parte de uma ideia que a temporada final ela seria uma temporada resolutiva, com grandes urgências e com um perigo constante que poderia se agravar em perdas importantes. E se comprovou que não, né? Stranger Things continuou naquela sua velha história, na sua velha sistemática de quase, né, levar ao fim algum personagem importante ou querido pela gente, pisar no freio e dizer que não vamos fazer isso aqui, sabe? E eu acho que tudo bem, a série ter esse final feliz, ter essa questão de deixar tudo, as histórias terminarem de uma forma boa, uma forma harmônica, né? Acho que condiz um pouco com o que a série sempre nos entregou e talvez a gente tenha alterado as nossas expectativas com base em teorias e com base nas entrevistas também que foram colocadas para a gente, dando a entender que seria uma temporada diferente. E no fim não, no fim foi uma temporada muito parecida com aquilo que Stranger Things sempre entregou pra gente. E eu acho importante também falar que é um final que pra mim ele tem divisões, assim, eu acho que em relação ao meu gosto. Ele deixa muitas pontas soltas, ele, muitas não, mas algumas pontas soltas, né, importantes, tem seus furos de roteiro, então a gente tem que relevar muita coisa ali dentro. E eu imagino que, como a grande maioria das pessoas, fico feliz com o epílogo que a gente tem. Então, tirando todos os pontos não tão positivos, que imagino também aqui que a Ali e a Paola comentaram ao longo do episódio, eu quero destacar aquilo que precisa ser destacado, que é o final, que é pós-Vecna, o epílogo, né, se a gente pode dizer assim, de Stranger Things, que para mim foi uma celebração, foi uma emoção por tudo aquilo que a série sempre causou na gente, sempre nos tocou, né? Então foi muito emocionante e eu fiquei muito, muito feliz com esse final e ver eles ali sentados na mesa jogando D&D e o semblante do Mike, né? Quando olha e vê que teremos novas gerações aí na frente seguindo, né, aquilo que eles também fizeram. Então me emocionou muito essa conexão entre o início e o final. E é isso, gente. Eu quero dizer que eu acredito, espero que vocês acreditem que Stranger Things vai ficar perpetuado nos nossos corações e na cultura pop. Então, não deixem de fazer os comentários aí, falar a nota que vocês dão para essa temporada no geral, o que vocês acharam aí da história toda de Stranger Things, a gente vai adorar saber. Um grande beijo, não deixa de acompanhar os nossos outros podcasts, que está muito legal, porque tem muita coisa ainda pra gente comentar ao longo desse ano. Um grande abraço e até a próxima!